Covid-19 impõe momentos difíceis e é preciso união de todos para enfrentá-los. Secretaria Municipal de Saúde vacina idosos de 66 anos contra a Covid-19. Comissão aprova a criação do Dia de Combate ao Idadismo. Nessa edição, vamos mostrar como fazer corretamente o descarte do lixo de vidro. Senado coloca em votação prorrogação da declaração do imposto de renda. Esses são os destaques do Jornal da Câmara que está no ar. Olá, sou o jornalista Lucas Silveira e este é o seu Jornal da Câmara. Continuamos a produção do jornalístico aqui da minha casa, seguindo as prerrogativas do Minas Consciente na fase de onda roxa, onde apenas os estabelecimentos essenciais estão abertos. De home office, continuamos levando informação para você. Na reportagem especial que vamos exibir agora, você vai saber como descartar o vidro, quais as dificuldades para reciclar garrafas de vidro e o que a Câmara dos Deputados tem feito para dar o destino certo a esse tipo de resíduo solo. Olha o lixo! Vidros. O vidro faz parte da vida de todo mundo. Garrafas, potes, frascos, copos são usados como embalagem segura para diversos produtos. É um material infinitamente reciclável. Porém, hoje, no Brasil, estima-se que menos de 50% dos vidros são reciclados. O vidro, ele tem um baixo valor quando ele entra no mercado de reciclagem. Ele aqui em Brasília, por exemplo, ele vale de 1 centavo, assim, 1 centavo do quilo. Então, para você ter uma noção, para você ter 1 tonelada são 5.000 long necks. Que aí você, no melhor dos mercados, você ganha R$50. Você junta 5.000 long necks e ganha R$50. Quem é que está com vontade de fazer isso? Economicamente isso é viável? Se não tiver uma contrapartida, um interesse, uma entrada da parte que é de responsabilidade das empresas, da indústria, da chamada logística reversa, vai ser muito difícil o vidro voltar sozinho, porque o valor dele é muito baixo. Ele não paga a mão de obra de um dia de uma pessoa que vai separar. Como contribuir com a reciclagem do vidro? Reutilizando garrafas e potes para guardar bebidas e alimentos em casa. Se decidir descartar, dê uma lavadinha, de preferência com água de reuso. Para a coleta seletiva, separe os vidros por cor. Se a garrafa ou pote estiverem quebrados, coloque os cacos numa garrafa PET, feche bem e identifique o resíduo. Nunca jogue vidros na natureza, nem no lixo comum, principalmente se estiverem quebrados. O ideal é ter uma unidade gestora, que está previsto no acordo setorial, que essa unidade gestora consiga ser apoiada pelos fabricantes, pelos comerciantes, por todo mundo, que coloque o produto no mercado e que dê condições para nós, como consumidores, ter um local adequado para colocar o vidro e ele voltar para o ciclo produtivo. E aí a gente ganha questão, usa menos energia, usa menos água, extrai menos areia e gera renda, porque quando você tem o caminho de volta, você vai ter outras pessoas que não tinham esse trabalho tendo trabalho. A Câmara dos Deputados tem vários projetos em tramitação que tratam da logística reversa de vidros. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada em 2010, diz que fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes são obrigados a garantir o retorno dos produtos à origem após o uso pelo consumidor. Se não houver coleta seletiva na sua região, procure pontos de entrega voluntária nos supermercados e lojas. Mas atenção! Nem todos os tipos de vidro podem ser reaproveitados. É o caso das porcelanas, cristais, vidros planos, temperados, laminados e espelhos. Eles são fabricados com técnicas específicas e misturam substâncias que dificultam ou impedem a reciclagem. Vidros como os de lâmpadas fluorescentes ou de telas de computador têm outro tipo de descarte, pois contêm substâncias que podem ser perigosas. Reduza, reutilize, recicle, recupere.
Olha o lixo! A Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa debateu nesta segunda-feira o projeto de lei que cria o Dia Nacional do Combate ao Idadismo, que é o preconceito contra pessoas de idade avançada. A data será comemorada no dia 15 de junho, como ficou definido no debate mediado pelo autor da proposta. Com o grande crescimento da população de idosos, aumentam também os desafios para o poder público e para a sociedade brasileira. O país ainda está pouco preparado para lidar tanto com as pessoas que conseguem envelhecer sem abrir mão da autonomia pessoal, quanto com aquelas que necessitam de cuidados especiais. E um dos problemas que precisam ser enfrentados é o chamado idadismo, que é o preconceito contra pessoas de idade. Uma questão nuclear do idadismo é exatamente a visão estereotipada e negativa que se tem da pessoa idosa, que todo idoso é igual. E mais ainda, que todo idoso, aí o viés negativo, é frágil, dependente, esquecido, improdutivo, cheio de morbidades, ranzinza e por aí vai. O idadismo, ele ocorre entre as próprias pessoas idosas, ocorre entre as famílias, ocorre muito nas agências governamentais, no sistema de saúde. Lembremos aí do idadismo no mercado de trabalho. A Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa fez uma audiência pública virtual para debater o projeto de lei que cria o Dia Nacional de Combate ao Idadismo. Os debatedores defenderam a importância da proposta para conscientizar a sociedade e definir as ações de proteção aos idosos. Para efetivarmos as políticas públicas em prol da população idosa, precisamos, antes de tudo, combater o idadismo e que possamos tentar amenizar, de tentar conscientizar, principalmente, a população brasileira dessa discriminação que muitas vezes é feita sem ter uma consciência do que está sendo feito. Nós, profissionais de saúde, estamos sendo treinados como se fôssemos profissionais para o século XX. Nós aprendemos tudo sobre criancinhas e mulheres grávidas, desenvolvimento infantil e juvenil, aprendemos sobre doenças infecciosas, mas não estamos treinando os futuros profissionais de saúde em relação a essa revolução da longevidade que nós estamos verificando. Esse ciclo de vida ele tem que ser revisto pelo próprio Sistema Único de Saúde para que o ciclo de vida da nova expectativa de vida que surge possa ser melhor amparado. A chuva forte do verão deixou marcas nas estradas de todo o país. Para consertar os estragos, o governo editou uma medida provisória. A região norte é a mais afetada e deve receber a maior parte dos recursos. A verba para as obras emergenciais chega a 275 milhões de reais. Em 2021, já choveu um volume de 4,5 vezes maior que a média dos últimos anos, com base em dados da Defesa Civil. Essa elevação fez com que ao menos 13 estados decretassem situação de emergência e ou estado de calamidade pública. O norte é a região mais afetada pelos estragos nas rodovias, e é para lá que vai a maior parte dos recursos previstos na medida provisória, 235 milhões de reais. A região centro-oeste receberá 10 milhões de reais. Sul e sudeste ficarão com 15 milhões de reais cada uma. O senador Davi Alcolumbre, que é da região norte, considera satisfatória a verba para os reparos emergenciais, mas cobra planejamento do governo federal. Esse recurso vai fazer um serviço muito importante para todos nós, no Amapá e na região norte do Brasil, mas a gente precisa que o governo, através do Ministério e do DENIT, possa fazer um planejamento estratégico para que edições de medidas provisórias extraordinárias como essa não aconteçam mais. Dentro de um planejamento e de uma lógica que é preciso fazer, onde tem uma estrada de chão, é preciso que o governo federal faça manutenção. Aonde tem uma estrada pavimentada, é preciso que o governo federal mantenha essa pavimentação, fazendo a conservação dessas estradas. Nesse sentido, a suplementação que está sendo proposta pela MP, ela é positiva, mas ela ainda é bastante insuficiente em termos de gerar uma melhoria perceptível.
E não é de hoje que a Confederação Nacional dos Transportes reprova a qualidade das estradas brasileiras. Em 2019, a entidade constatou que 59% da extensão rodoviária avaliada tinha algum tipo de problema, seja de pavimento, de sinalização ou geometria. Em 2020, o governo federal investiu cerca de 6 bilhões de reais nas rodovias, mas que, segundo a CNT, foram insuficientes. A confederação, que realiza estudos sobre a qualidade das rodovias brasileiras, aponta um problema na metodologia adotada nos processos construtivos rodoviários do Brasil. A nossa metodologia está defasada em relação aos principais países, então é preciso, em primeiro lugar, fazer uma atualização técnica, aumentar a fiscalização, melhorar os processos construtivos, e isso tudo é o que vai dar uma sobrevida ao nosso pavimento, para que ele dure mais e fortaleça o investimento que foi realizado. A seguir, Covid-19 impõe momentos difíceis e é preciso união de todos para enfrentá-los. E mais, Secretaria Municipal de Saúde vacina idosos de 66 anos contra a Covid-19. O Jornal da Câmara volta já. Como surgiu o feminismo? Olha só, o feminismo surgiu para que as mulheres tenham o direito de ter direitos. Isso porque a opressão que a mulher vivia na sociedade até então chegava a ser desumana. E isso é histórico. Olha só, na antiguidade havia a ideia, e ela era muito comum, de que o corpo feminino era um corpo masculino. Só que incompleto, falho, errado. Aí, depois na Idade Média, era comum a ideia, a imagem de que a mulher estava ligada ao pecado, ao errado. Só depois, muito depois, na Revolução Francesa, que começou a ser desenhada aí a possibilidade de ações que reduzissem um pouco essa opressão toda. Só que essas ideias só começaram a ganhar corpo mesmo 170 anos depois, nos anos 70, quando a ideia em si do feminismo começou a se alastrar pelo mundo todo. E o movimento feminista nasceu muito ligado às mulheres brancas com uma formação intelectual e acadêmica mais elevada, e também as mulheres de classe média à classe alta. Foi só nos anos 80 que o olhar foi ampliado para as mulheres negras, indígenas, de outras etnias e também de outras classes sociais. Hoje, o feminismo discute e escuta várias peculiaridades do que é ser mulher na sociedade. E aí, você ainda acha que feminismo é mimimi? Ah, para, né? Tá vendo? Agora você sabe. A Câmara Municipal de Pouso Alegre foi instalada no dia 7 de maio de 1832. O primeiro local onde a Câmara funcionou era um casarão que pertencia ao padre José Bento Leite Ferreira de Melo, que se tornaria senador em 1834. A casa ficava localizada no Largo da Matriz, mais tarde denominado Praça Senador José Bento. O imóvel foi adquirido pelo município pelo valor de R$1.500.000 e ficava onde hoje está localizado o Clube Literário e Recreativo de Pouso Alegre. Aconteceu em Pouso Alegre. Visite o Museu Histórico Tony Toledo, localizado na sede da Câmara Municipal de Pouso Alegre, Avenida São Francisco, número 320, no bairro Primavera, e faça uma viagem ao passado. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre dois tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor?
Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. Dois projetos que podem ser votados nesta terça-feira pelos senadores tratam do imposto de renda. Um deles, relatado pelo senador Plínio Valério, prorroga o prazo da entrega da declaração por causa dos empecilhos gerados pela pandemia do coronavírus. Outros dois projetos são relativos à saúde mental em época de isolamento social. A data final para a entrega da declaração do imposto de renda de pessoa física neste ano pode passar de 30 de abril para 31 de julho. Esse adiamento de 3 meses deve ser votado nesta terça-feira no plenário do Senado, num projeto relatado pelo senador Plínio Valério. Eu pedi que o Ministério da Economia me mandasse um arrazoado da proposta que coloquei à mesa. E eles fazem algumas observações. Por exemplo, eles dizem que o recolhimento, que o prazo para pagamento da primeira parcela, ou cota única, né, bem como a segunda e terceira, daqueles que têm imposto a pagar, que venceriam em abril, maio e junho, será prorrogado para julho, agosto e setembro. Isso retirará do fluxo de arrecadação, nesse período, um valor estimado em 13,2 bilhões de reais. É uma alegação deles. A outra é de que, como esse pessoal começaria a recolher em julho, iria acabar só em janeiro e fevereiro, essas duas últimas parcelas. Eu espero chegar a um termo bom, que seja bom para o contribuinte e que não seja ruim para a nação. Outra proposta na pauta do dia também está relacionada ao imposto de renda. Para trabalhadores da área de saúde que recebam até 10 salários mínimos e para contribuintes que tenham perdido o emprego em 2020 e permaneçam desempregados até o último dia de entrega da declaração. A restituição do imposto de renda se trata de um valor devolvido pela Receita Federal ao contribuinte, nos casos que existem contribuições em excesso ao longo do ano. Quanto antes for feita a declaração do imposto de renda, mais rápida a restituição. Só que para os guerreiros, trabalhadores da saúde, que doam suas vidas para salvar as nossas vidas, eles precisam de prioridades, reconhecimento e recompensa pelo trabalho incansável. Já os trabalhadores que perderam seus empregos, eles estão passando necessidade. A nossa intenção, na relatoria deste projeto de lei do companheiro Jacques Wagner, é garantir a renda e os direitos dessas pessoas. Os senadores devem votar também a determinação de o SUS manter um programa para reduzir sofrimento emocional gerado pelo isolamento social, com o consequente afastamento da família, de amigos e de psicólogos e psiquiatras para quem vinha fazendo esse acompanhamento. A atenção às pessoas com abalo emocional deve ser intensificada nesse momento pelo sistema de saúde pública, através de políticas de resposta aos efeitos negativos à saúde mental. Por essa razão, propus através do projeto de lei 2083-2020 que o Sistema Único de Saúde adote um programa específico para o acolhimento de pessoas que estão em sofrimento emocional em decorrência desse isolamento. Isso recebeu muito apoio, muitos senadores manifestaram preocupação com isso, casos específicos de pessoas que conhecem e que estão sofrendo os efeitos do isolamento social. Saúde mental também é o objetivo de um projeto voltado especificamente para profissionais de segurança pública e defesa pessoal. O objetivo do texto do senador Alessandro Vieira, relatado por Jorge Cajuru, é prevenir o suicídio entre esses trabalhadores, com a criação do Programa de Atenção Psicossocial e de Saúde do Trabalho dos Policiais, chamado Provida. Agora chegou a hora de conferir as ofertas de emprego que são oferecidas pelo CAC, em parceria com o Balcão de Empregos da CIPA. Atenção às vagas de emprego oferecidas pelo CAC, Centro de Apoio ao Cidadão,
em parceria com a ACIPA, a Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre. Frentista, armador, operador de escavadeira hidráulica, operadores de trator de esteiras, auxiliar de produção solda SMD, instalador, ajudante de instalação, operador de ponte rolante, operador de máquina LCT, ajudante de perfiladeira, ajudante de LCT, operador de máquina, operador de empilhadeira, conferente, analista de engenharia, ajudante de expedição, ajudante geral, auxiliar de limpeza, mecânico de refrigeração, motorista com CNH-B, encarregado de obra, assistente fiscal, assistente pessoal, auxiliar de colagem, gerente administrativo, secretária, vendedora, estagiário em engenharia elétrica, auxiliar de lavanderia, gerente comercial, supervisor comercial, carga e descarga. O CAC fica na Câmara Municipal de Pouso Alegre, Avenida São Francisco, número 320, no bairro Primavera. O horário de funcionamento do CAC é das 9 da manhã às 6 da tarde. Para mais informações, você pode ligar no 3429-6512. Você pode ainda mandar o seu currículo para o e-mail vagascac@gmail.com. CAC, Centro de Apoio ao Cidadão. Começou hoje a nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial. Mais de 40 milhões de famílias serão beneficiadas. Hoje, quem recebe a primeira parcela do auxílio emergencial nessa nova etapa do programa são as pessoas nascidas em janeiro. São mais de 2 milhões e 300 mil famílias que recebem o auxílio nesta terça-feira. O dinheiro vai ficar disponível na poupança social digital. Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boleto, compras na internet e também pode ser usado nas maquininhas em mais de 1 milhão de estabelecimentos comerciais. Entre 2 e 4 semanas após o depósito, o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente. O auxílio emergencial de 2021 vai ser pago em 4 parcelas, entre abril e julho, e deve chegar a cerca de 40 milhões de famílias. Tem direito a receber famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo. Vamos ver mais detalhes na reportagem. O investimento é de 44 bilhões de reais. Tem direito ao auxílio emergencial famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário. O beneficiário precisa já ter sido considerado elegível até dezembro do ano passado, pois não haverá nova fase de inscrições. Nesta terça-feira, recebe o auxílio emergencial quem nasceu no mês de janeiro, como a Juliana. Ela é artista de circo e está sem trabalhar por conta da pandemia. Juliana afirma que as novas parcelas do auxílio vão ajudar a manter as contas em dia. Vai ser muito importante porque atualmente eu não estou trabalhando, o circo não está funcionando e isso vai complementar muito para comprar alimentos mesmo, para alimentação vai ser super importante. O benefício será pago em 4 parcelas com valor médio de R$ 250. As famílias chefiadas por mulheres recebem R$ 375. Quem mora sozinho tem direito a R$ 150. O pagamento será feito nas contas digitais da Caixa, por meio do aplicativo Caixa Tem. Quem nasceu no mês de janeiro recebe a primeira parcela em 6 de abril. Quem faz aniversário em fevereiro recebe na sexta-feira, 9 de abril. Os pagamentos seguem de acordo com o mês de nascimento do beneficiário, até chegar aos nascidos no mês de dezembro, que recebem o auxílio emergencial em 30 de abril.
O saque em dinheiro também será de acordo com o mês de nascimento. Quem faz aniversário em janeiro poderá sacar no dia 4 de maio. E os nascidos em dezembro vão sacar o benefício em 4 de junho. Já quem recebe o Bolsa Família vai ter o benefício com maior valor, seja o Bolsa ou o auxílio emergencial, e recebe pelo calendário já existente do programa nas contas de depósito cadastradas. O primeiro pagamento será em 16 de abril. E nós estamos aqui em frente a uma agência bancária da Caixa Econômica, mas o beneficiário não precisa se deslocar até a agência da Caixa para evitar filas e aglomeração. O telefone 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, nas 24 horas do dia, para atender os beneficiários. E para saber se tem direito ou não ao benefício, basta acessar o site cidadania.gov.br/auxílio. Renata, voltamos com você. Tá certo, Thiago. Muito obrigada pelas suas informações. A seguir, Covid-19 impõe momentos difíceis e é preciso união de todos para enfrentá-los. E mais, Secretaria Municipal de Saúde vacina idosos de 66 anos contra a Covid-19. O Jornal da Câmara volta já. Você sabe como surgiu o feminismo? Olha só, o feminismo surgiu para que as mulheres tenham o direito de ter direitos. Isso porque a opressão que a mulher vivia na sociedade até então chegava a ser desumana. E isso é histórico. Olha só, na antiguidade havia a ideia, e ela era muito comum, de que o corpo feminino era um corpo masculino. Só que incompleto, falho, errado. Aí, depois, na Idade Média, era comum a ideia, a imagem de que a mulher estava ligada ao pecado, ao errado. Só depois, muito depois, na Revolução Francesa, que começou a ser desenhada aí a possibilidade de ações que reduzissem um pouco essa opressão toda. Só que essas ideias só começaram a ganhar corpo mesmo 170 anos depois, nos anos 70, quando a ideia em si do feminismo começou a se alastrar pelo mundo todo. E o movimento feminista nasceu muito ligado às mulheres brancas com uma formação intelectual e acadêmica mais elevada, e também às mulheres de classe média à classe alta. Foi só nos anos 80 que o olhar foi ampliado para as mulheres negras, indígenas, de outras etnias e também de outras classes sociais. Hoje, o feminismo discute e escuta várias peculiaridades do que é ser mulher na sociedade. E aí, você ainda acha que feminismo é mimimi? Ah, para, né? Tá vendo? Agora você sabe. A Câmara Municipal de Pouso Alegre foi instalada no dia 7 de maio de 1832. O primeiro local onde a Câmara funcionou era um casarão que pertencia ao padre José Bento Leite Ferreira de Melo, que se tornaria senador em 1834. A casa ficava localizada no Largo da Matriz, mais tarde denominado Praça Senador José Bento. O imóvel foi adquirido pelo município pelo valor de R$1.500.000 e ficava onde hoje está localizado o Clube Literário e Recreativo de Pouso Alegre. Aconteceu em Pouso Alegre. Visite o Museu Histórico Tony Toledo, localizado na sede da Câmara Municipal de Pouso Alegre, Avenida São Francisco, número 320, no bairro Primavera, e faça uma viagem ao passado. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre dois tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos.
Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. A Covid-19 impõe momentos difíceis e é preciso união de todos para enfrentá-los. O sistema de saúde necessita da colaboração da população para superar obstáculos. E uma última notícia, a Secretaria Municipal de Saúde de Pouso Alegre continua com a vacinação de idosos com 66 anos contra a Covid-19. O prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões, e a secretária Silvia Regina Pereira têm mais informações. Olá pessoal, eu e a Silvia estamos passando aqui para dizer a vocês que amanhã, terça-feira, nós vamos retomar a vacinação. Fala aí, Silvia, qual a idade que será vacinada? Rafael, pelo número de doses que nós vamos receber essa semana, nós poderemos fazer somente a idade de 66 anos. Nós vamos dividir isso em duas etapas, sendo na terça-feira as mulheres, na quarta-feira os homens, com 66 anos completos. É importante dizer a vocês novamente que quem estabelece a ordem de prioridade é o governo federal, no Programa Nacional de Imunização. Que a todo momento eu recebo mensagem para mexer nessa ordem de imunização. E nós não temos essa autonomia, nós só aplicamos a vacina. E é bom dizer a vocês que essa vacinação amanhã das mulheres de 66 anos completos para cima será feita exclusivamente nos nossos postos de saúde. Não terá pit stop, porque o número de vacinas que nós estávamos esperando não chegou. O que nós temos aí é reserva para a segunda dose, que nós não podemos dispor delas, sob pena de ficarmos sem, não é isso, Silvio? Exatamente. Então, os postos que estarão vacinando amanhã, a partir das 13 horas, são Colinas de Santa Bárbara, São João, São Cristóvão, Jardim Brasil, no São Cristóvão, Pão de Açúcar e Cidade Jardim.
Antes de encerrarmos o Jornal da Câmara, quero lembrar você mais uma vez, se puder, fique em casa, faça a higienização das mãos com água e sabão sempre. Quando não der, use álcool em gel 70%. É primordial fazer o distanciamento social e evitar qualquer tipo de aglomeração. Só assim poderemos combater o coronavírus. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Nos encontramos na próxima edição do Jornal da Câmara. A gente se vê.